Olá pessoal, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à leitura de mais um capítulo do livro de 2 Crônicas. E hoje vamos ler o capítulo 25. Pessoal, como sempre fazemos, vamos abrir a nossa Bíblia e vamos avançando nela até chegar ao capítulo 25, que fala sobre o reinado de Amazias, rei de Judá. Diz assim a palavra de Deus. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Quando sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei, seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito na lei, no livro de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Amazias reuniu os homens de Judá e, de acordo com as suas respectivas famílias, nomeou chefes de 1000 e de 100 em todo Judá e Benjamim. Então convocou todos os de 20 anos para cima e constatou que havia 300.000 homens prontos para o serviço militar, capazes de empunhar a lança e o escudo. Também contratou em Israel 100.000 homens de combate pelo valor de 3,5 toneladas de prata. Entretanto, um homem de Deus foi até ele e lhe disse: ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está com Israel, não está com ninguém do povo de Efraim. Mesmo que vá e combata corajosamente, Deus o derrotará diante do inimigo, pois tem poder para dar a vitória e a derrota. Amazias perguntou ao homem de Deus: mas e as 3,5 toneladas de prata que paguei a estas tropas israelitas? Ele respondeu: o Senhor pode dar-lhe muito mais que isso. Amazias mandou então de volta os soldados de Efraim. Eles ficaram furiosos com Judá e foram embora indignados. Amazias encheu-se de coragem e conduziu o seu exército até o Vale do Sal, onde matou 10.000 homens de Seir. Também capturou outros 10.000 que levou para o alto de um penhasco e os atirou de lá, e todos eles se espatifaram. Enquanto isso, as tropas que Amazias havia mandado de volta, não lhes permitindo participar da guerra, atacaram cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Mataram 3.000 pessoas e levaram grande quantidade de despojos. Amazias voltou da matança dos edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir, os quais estabeleceu como seus próprios deuses. Inclinou-se diante deles e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Amazias, e ele lhe enviou um profeta, que disse ao rei: por que você consulta os deuses desse povo, os quais nem o povo deles puderam salvar de suas mãos? Enquanto ele ainda falava, o rei o interrompeu: por acaso nós o nomeamos conselheiro do rei? Pare, porque você quer ser morto? O profeta parou, mas disse: sei que Deus decidiu destruí-lo, porque você fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Depois de consultar os seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: venha me enfrentar. Contudo, Jeoás respondeu a Amazias: o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: dê sua filha em casamento a meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Você diz a si mesmo que derrotou Edom e agora está arrogante e orgulhoso. Mas fique em casa, porque provocar uma desgraça que levará você e também Judá à ruína. Amazias, porém, não quis ouvi-lo, pois Deus mesmo queria entregar Amazias e seu povo a Jeoás, pois pediram conselhos aos deuses de Edom. Então Jeoás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel e seus soldados fugiram para as suas casas. Jeoás capturou Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Então Jeoás levou-o para Jerusalém e derrubou 180.000 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo de Deus, que haviam estado sob a guarda de Obed-Edom, e ainda dos tesouros do palácio real. Também fez reféns e então voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. A partir do momento em que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques, mas o perseguiram até lá e o mataram. Ele foi trazido de volta a cavalo e sepultado junto aos seus antepassados
na cidade de Judá. Resumindo, pessoal, 2 Crônicas capítulo 25 fala sobre o reinado de Amazias, rei de Judá, destacando suas conquistas militares e suas decisões como líder do povo de Deus. No início do capítulo, Amazias reorganiza o exército de Judá e contrata soldados de Israel para auxiliá-lo na guerra contra os edomitas. Mas Deus adverte Amazias a não lutar com a ajuda dos soldados de Israel, pois o Senhor não estava com eles. Ele obedece e Deus lhe concede a vitória. Porém, ele traz os ídolos dos edomitas para Judá, o que desagrada ao Senhor. Ao longo do capítulo, vemos que Amazias, apesar de começar bem, cai em idolatria e orgulho. Ele desafia Jeoás, rei de Israel, para uma batalha, e mesmo sendo advertido para não confiar em sua própria força, mas confiar no poder de Deus, ele insiste e não ouve o aviso de Deus e é derrotado por Jeoás. Concluindo, pessoal, lembre-se, a história de Amazias nos alerta que a confiança em Deus é essencial para a prosperidade e a segurança, enquanto que a arrogância e a confiança própria podem levar à derrota e ao afastamento das bênçãos de Deus. Devemos sempre buscar a orientação de Deus em nossas decisões e honrar a Deus em todos os aspectos de nossas vidas, evitando a idolatria e o orgulho, que só fazem nos afastar cada dia mais e mais de sua vontade. Reflita nisso. É isso aí, pessoal. Concluímos a leitura de mais um capítulo do livro de 2 Crônicas. Eu espero que possamos continuar fazendo essa leitura juntos e que possamos estar mais uma vez amanhã para lermos outro capítulo deste livro, ok? Então fique na paz e que Deus abençoe.